Alegria gigante a gente estar junto aqui em mais um episódio aqui com a Lausanne e recebendo agora 3 novos convidados aqui com a gente. E é o seguinte, nesse bate-papo aqui, mesmo que rápido, a gente sabe que vai ser muito edificante, tem muita história aqui, tem muita autoridade sentada e a gente tem feito o seguinte, você fala o seu nome, como você se define e o que é o seu campo de atuação hoje, tá bom? Aí começa dos mais novos para os mais velhos. Dos mais novos. Bom, meu nome é Thiago Cruciti, eu sou pai da Valentina. É a melhor coisa que eu faço na minha vida. E a segunda melhor coisa que eu faço é servir na Visão Mundial. Hoje eu estou como diretor executivo para o Brasil. E já estou há 8 anos nessa missão de servir as crianças no Brasil, na América Latina e no mundo. Boa, bem-vindo. Amém. Paulo Borges Júnior, casado com a Lana. Cristão, formação engenheiro civil, teólogo e engajado em conscientização e transformação. E pai de 5 filhos, 4 meninas, um homem e 6 netos, 2 bisnetos. E agora, por uma graça de Deus, os 5 filhos grávidos, então nós vamos parir lá um neto a cada mês e meio, de dezembro até junho. Então eu estou em estado de arrebatamento, vou pular de 6 para 11, alegria total, um grande privilégio. Então um forte abraço para todos aí, tá nessa vida. Será que o Paulo planejou esse negócio? Não não tem nada a ver com ele, né? Não, a cada mês e meio. Eu sou o Valdir Stornagel. Sou esposo da Cileda e eu estamos aqui nesse evento, a gente caminha junto nas andanças do reino por aí. Hoje eu tenho o privilégio de continuar com a Visão Mundial Brasil, sou embaixador da Visão Mundial Brasil e da Aliança Evangélica. Amém. Uma alegria a gente estar aqui, em tanta conversa legal que a gente tem produzido aqui, tem escutado e sendo inspirado. A gente queria ouvir vocês sobre a importância das multigerações trabalhando junto naquilo que vocês não estão descansando, porque não estariam aqui empenhados nesse encontro. E qual é essa importância, né, de colocar força, de colocar energia, de colocar vida na formação da liderança jovem, para um futuro aí, para essa esperança que é o nosso tempo aí. Queria que vocês compartilhassem um pouco isso, está aberto aí na mesa. Bom, eu acredito que sem uma consciência multigeracional não é família. E Deus não programou uma igreja instituição. O nome igreja define a família de Deus, como Paulo escreve aos Efésios. Sem consciência de família não é igreja. E Deus não prometeu para Abraão abençoar um ministério, um departamento, uma instituição, nenhuma visão missionária. Ele falou assim, eu te abençoo e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se Deus tivesse dito que abençoaria os indivíduos, as famílias estariam incluídas. Quando Deus falou que abençoaria as famílias, os indivíduos ficaram excluídos. Então não há bênção de natureza individual. Então a igreja não é uma reunião de indivíduos a serem abençoados. A igreja é o ambiente onde a família se encontra para, tendo consciência de família, entender qual é o propósito da bênção. Então a bênção já foi concedida e ela se materializa no ambiente da família. Sem ambiente de família, a bênção não encontra seu sentido. Por isso, ó quão bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão, porque aí Deus ordena a bênção e a vida. Fora da comunhão, a bênção está fora de ordem, porque ela não é para a vida. A bênção de caráter individual é maldição. Quando eu me aproprio de uma bênção e aplico isso em benefício individual, eu me torno maldito de prestar contas da bênção. Então eu não vou conseguir dar contas da bênção já concedida. Agora, na comunhão, a bênção encontrou sua verdadeira ordem, que é para a vida. Então só tem bênção de fato em família. Então esse aqui é o encontro de família, onde todas as gerações estão representadas. Quando eu excluo alguém dessa mesa, já não é família. Então um projeto ministerial que dispensa o velho, porque ele já não é ativo para corresponder aos interesses corporativos da instituição, então isso não é família, nunca foi. E sem perceber, na medida em que nós tiramos o velho da mesa,
porque ele incomoda. Quem nós tiramos da mesa em nome de funcionar bem? A criança. Então hoje nós temos ministérios especializados em tirar a criança da comunhão para que ela não incomode os adultos no seu ambiente litúrgico. E nós fazemos isso com primazia. Então, do mesmo jeito que nós criamos asilos para internar os velhos, nós criamos ministérios infantis para tirar eles da comunhão, para que eles não incomodem a liturgia dos devotos. Por isso que exponencialmente o suicídio aumenta acima dos 70 e até os 30, porque não há conectividade nas pontas da mesa. Porque à medida que nós tiramos o velho porque ele perturba, nós estamos gradualmente também tirando o jovem, que ele não quer entrar num sistema que vai expurgá-lo quando ele não for mais útil. Então, sem perceber, nós desconstruímos na nossa forma litúrgica aquilo que era a essência da bênção: viver em família. Porque o mundo não foi criado por um Deus querendo ser pai, mas o mundo foi criado por um pai que usou o seu poder de Deus para formar aquilo que ele sempre quis como pai, uma família. Então a família não é a intencionalidade de um divino. Família é a vontade de um pai que colocou o seu poder de Deus a serviço da sua intenção de pai. Amém. E eu queria te ouvir também, Valdir, um ancião na mesa. Você também, né? Eu sou fruto daquilo que a entrega do Paulo Júnior, bebo dessa fonte também, bebo da fonte que é a sua vida, a sua casa, enfim. E a gente tem visto, né, tantos anos, tudo que Lausanne foi, tudo que a missão na íntegra foi, a missão integral, perdão, foi na nível Brasil, e como você foi ferramenta, ponte, a fonte de muita sabedoria, de muito conteúdo também. E tá aí, assim, talvez no sprint final, muita coisa para viver ainda, mas insiste na relação, insiste na família. E o que a gente queria te ouvir seu coração, olhar a Lausanne, olhar essa juventude. Nós somos fruto disso, a gente bebe dessa fonte, né, Crucite? Então, o que a gente queria te ouvir, o que está no seu coração aí? É bom, obrigado, é bom estar aqui, é bom estar com vocês. Né, o Paulo falando aí de como trata os velhos, botar no asilo, né? De repente vocês já nem querem me botar no asilo, né? Muito obrigado por isso. Mateus, sabe, uma das coisas que eu tenho pensado, eu até falei aqui hoje de manhã sobre isso. Quando a gente fica mais velho, a gente fica também lembrando, né, interessante, das nossas histórias, né? E, por exemplo, eu não lembro de ter nunca podido, assim, convidar um amigo para dormir lá em casa, né? Porque, assim, o núcleo familiar, ele era um núcleo fechado, ele era um núcleo, a gente cuida dos mesmos, a gente cuida dos nossos, e a gente não olha o outro com muita inclusividade, com muito favor, né? E é interessante como o evangelho muda isso, né? A fé cristã, ela é fundamentalmente gregária, né? E nessa fé cristã, a fé cristã, ela tem um espaço para o outro, né? Eu gosto muito de uma palavra de 1 Pedro, né? 1 Pedro, quando ele diz para aquelas... Porque a carta de 1 Pedro era uma carta escrita para pequenas igrejas na Ásia Menor, né? Gente que está começando na caminhada da fé, né, Paulo? E ele diz assim, olha, vocês não eram povo de Deus, né? Quem eram vocês? Vocês eram refugiados, vocês eram peregrinos, forasteiros, né? Agora vocês são povo de Deus. Estranho. Né? Agora vocês são povo de Deus. Por quê? Né? Porque vocês foram alcançados pela graça, a fim de transmitirdes, né, a maravilhosa luz que fala lá em 1 Pedro. Então, eu acho que eu sou uma testemunha viva da natureza desse evangelho, que é um evangelho que continuamente desafia a gente a sair da gente mesmo e a ter olhos para o outro, né? E de como a vida, de alguma forma, é afirmada na relação com o outro. A gente é mais humano na medida em que a gente acolhe o outro e a gente é acolhido o outro. Ou seja, a verdadeira humanidade é aquela que acontece na comunidade. É muito bom isso. Alegria. E eu queria te ouvir, Crucite, dentro dessa realidade tudo que nós estamos ouvindo, você trabalha com de maneira forte, humanizada, essa questão da criança, né? A Visão Mundial tem esse apelo, não só isso, é muita coisa que a Visão Mundial tem feito em toda a história.
E como tem sido isso para você, assim, um jovem, um líder jovem, empreendedor, enfim, tudo que é seu histórico, né, da sua caminhada, ter também os seus mestres, como tem sido lidar isso para você, né? Bom, primeiro, para mim, eu acho que eu tenho um privilégio incrível de poder ter muitos pais e referências, acho que nesse processo da caminhada. Eu acho que a Visão Mundial, falando em termos mais práticos, foi esse ambiente muito sagrado para mim. Quando eu cheguei na Visão Mundial, eu fui me deparando com os meus... Eu ia chamar de ídolos, no sentido de que eu era mais jovem, mais menino. E eu brinco que eu sou filho da Missão Integral. Então, quando eu cheguei na Visão Mundial e vi Manfred Greller, Valdir Sternagel, Ariovaldo, Paulo Júnior, fui vendo um monte de gente nisso. Falei, cara, eu tô indo num lugar que eu tenho que ficar descalço. E eu nunca falei isso. E no dia da minha posse, o Valdir chegou, me chamou e falou assim, você pode tirar o tênis? Você pode subir aqui descalço pra gente orar por você? Então, acho que a intergeração, eu acho que essa multigeração nos faz entender que a gente não está começando nada. E a gente está continuando começando alguma coisa. Então, a gente também não tem a obrigação e o jugo de continuar. Então, na Visão Mundial, acho que é uma coisa muito especial. Eu, particularmente, eu não aguento mais, Matheus, porque quando eu virei diretor da Visão Mundial, eu iria completar 33 anos. Eu tinha 32 anos, Paulo. E aí foi aquela história, o Valdir sabe disso. Eu ouvi no mundo inteiro, o Thiago, o diretor mais novo da história da Visão Mundial em todo mundo. E isso virou um peso para mim. E ter assumido a Visão Mundial, no exato momento que eu estava enfrentando um divórcio, e eu não falo muito sobre isso, mas eu acho que é impossível não falar sobre isso aqui, uma vez que a gente falou sobre comunhão, comunidade, família, os meus amigos jovens, eles não deixaram eu sucumbir. Porque naquele momento eu pensei assim, não faz nada mais nada de sentido. Mas foram os meus amigos mais velhos que pegaram pela minha mão e me fizeram falar o seguinte, não, calma, isso vai passar. E a gente vai andar com você. Então, muitas vezes, Matheus, eu me deparei em situações, e isso, Paulo, acho que é muito importante nessa sua dedicação ministerial sobre dar voz ao jovem. Imagina isso, eu era o diretor mais jovem da história da Visão Mundial, tinha acabado de tomar um divórcio na cabeça. A solidão foi o lugar que eu mais encontrei nesse caminho, mas onde eu fui expulso dessa solidão? Na comunhão. E o Valdir, várias vezes, ele falou o seguinte, vai que eu tô na retaguarda. E me arrepia falar nisso e me emociona porque eu nunca pude falar nisso, porque acho que nunca teve um ambiente também que eu pudesse falar disso à vontade, e um ambiente onde esse assunto encaixava. Então, os meus amigos jovens me sustentaram, não vai parar, mas quem me tirou e quem foi comigo longe foram vocês, os mais velhos, e eu pude reencontrar. Então, em muitos momentos, eu me deparei com essa solidão, essa comunhão, essa família chamada igreja, chamada amizade, salvou, literalmente. E eu creio que isso, Thiago, coloca as coisas na posição correta. Porque como é família, os mais velhos vão subindo o nível da plataforma. Exato. E não achatando o teto. Então, se eu e o Valdir trabalhar para fazer o nosso melhor, para ter certeza que quando a gente terminar, nós somos referência do máximo que pode ser feito, então vamos terminar o trabalho sabendo que todo mundo vai fazer pior do que nós. Mas se não for uma plataforma garantindo o mínimo, nós vamos terminar a vida sabendo que todo mundo vai ser melhor do que nós. Então nós somos o ambiente seguro do seu erro. Para garantir para vocês que menos do que a gente vocês não vão ser. Daqui para baixo vocês não descem. Amém? Então vocês podem subir o tanto que vocês foram feitos para subir. E nós estamos aqui para garantir que menos do que a gente, vocês não serão. E eu queria dizer uma coisa... Que é o que Jesus falou. Coisas maiores do que essas, fareis. Nós estamos oferecendo um ambiente seguro para que você tome a ousadia da sua responsabilidade sem o medo dos seus erros. E você sabe qual é a maior distração para um jovem que vive todas essas tensões e conflitos, esses dilemas? É cair na necessidade de se provar. Pronto. E você sabe como que a gente foge disso?
quando eu olho no olho do Valdir e o Valdir fala assim pra mim: relaxa, cara. Pra mim, você não tem que provar coisa. E eu te conheço. E aí eu venho aqui e te escuto ontem e falo: pô, beleza, eu tô em casa. Isso vai tirando da gente a necessidade de querer criar máscaras e uma narrativa para se provar. Porque o jovem precisa dessa plataforma. O evangelho é para você ter condições de revelar quem você é. Exato. A incredulidade é a necessidade de provar quem você é. Então, ter que provar quem você é parte de uma crise de identidade. Exato. Revelar quem você é parte de uma convicção de identidade. Então o diabo chega e fala assim: por que você não usa o poder que você tem para provar quem você é? Então ele está provocando uma crise de identidade. A partir do momento que vocês têm que provar, usar o que vocês têm para provar quem vocês são, você já está em crise. Eu lembro... Então, nós estamos aqui para dizer assim: nós sabemos quem vocês são. Eu lembro de uma conversa nossa, a gente estava numa conversa tensa, tem nem 2 meses isso. E aí, eu puxo de cá, ele puxa de lá, e eu soltei na conversa seguinte: mas vai parecer pra você. Ele falou: oi? A gente tava numa conversa nós dois. Aí eu falei assim: não, é porque vai parecer pra você que eu tô... Ele falou: como assim? Não existe parecer entre nós, não é? Ou é ou não é. Ou a gente não se tem conhece. dúvida, ou nós nos conhecemos a outra. Mas para, não existe parece, não. Parece é dúvida. Se tem dúvida na nossa relação, aí já não tem fé. E aí já não é relação. Então acho que isso é libertador pra nossa geração. Porque quando a gente olha para homens como vocês, a gente vê gente que não parou, né? Uma das coisas mais incríveis para mim, e quando eu ouço isso de pessoas mais velhas, isso me dói muito, vou me aposentar. Quando vejo jovens, empreendedores, inteligentérrimos, gente faturando bem, não, eu vou aposentar. Tá na hora de... E aí eu olho para vocês, assim, a minha convicção é a seguinte: eu não quero aposentar de jeito nenhum. Quando eu olho pro Valdir com essa sandalinha da humildade, meu irmão, eu falo o seguinte: eu quero gastar minha vida andando, eu quero gastar a borracha da minha sandália até o último dia. E eu queria ouvir vocês, assim, como os jovens que estão nos escutando, que estão ouvindo essa conversa, que isso é para vocês, assim? Eu acho que é legal a gente ouvir isso de vocês. O que é a palavra aposentadoria? Mas, Paulo, eu estava pensando numa outra coisa aqui, que, assim, a obra de Deus, ela continua. Deus é fiel a si mesmo. E Deus é fiel à sua história, né? E uma das coisas que às vezes a gente percebe, inclusive na história da igreja, é de que Jesus teve um lance assim, né? Quando as crianças estavam cantando, tá? O pessoal lá do templo disse: olha, manda eles calar. Jesus disse: olha, se mandar calar, as pedras vão falar. Então, que é o império da graça. A graça de Deus com a geração mais antiga, ela permite com que haja vínculos com uma geração mais nova, porque existe a possibilidade da ruptura, existe a possibilidade de uma geração mais velha secar, mas Deus levanta, né? Deus levanta as gerações mais novas. Então, assim, na mesma medida em que existe uma graça de Deus que permite os vínculos de uma geração, de uma transição saudável entre gerações, né? Também existe um risco, né? Que é o risco de você perder o sentido de vocação, perder a experiência da graça, né? E isso ajuda a gente, agora falando mais velho, né, para dizer: não, a porta tem que continuar aberta, Deus vai continuar a sua obra, Deus não depende de você, e o que acontecer com você é sinal de graça, né? E dessa graça uma geração mais velha vive e precisa, e uma geração mais nova vive e precisa. O segredo da maturidade é se a gente consegue caminhar junto, cada um no seu lugar, né? Porque se eu me meter a querer ser o que eu não sou, eu só vou desviar o foco. E igual com vocês. Então isso é uma coisa bonita, né? É muito bonita. Nesse sentido, graça não é um favor concedido, é uma virtude comunicada. Então, eu não recebi um favor de Jesus. Não. Eu sou portador da natureza dele. Isso. Então essa é a minha convicção. Obrigado. Então eu tenho muitas dúvidas a respeito de mim, mas eu não duvido de quem eu sou. Uhum. Então você não vai conseguir apresentar a meu respeito uma crise maior do que o que eu já tenho comigo. Porque as dúvidas maiores a meu respeito, eu as tenho. Você não vai trazer para mim
uma dúvida maior a meu respeito do que eu já tenho. E eu só cheguei aqui porque eu consegui enfrentar cada uma das minhas dúvidas porque nunca duvidei. Nunca duvidei da virtude transmitida. Então, como engenheiro, falando é o seguinte: quanto mais distante for o seu referencial de percurso, menor a sua chance de desvio. Então, o meu recurso está para além do meu futuro, porque o meu referencial é de eternidade. Eu me vejo o Paulo Júnior eterno em Cristo. Quando eu vi Cristo, quem que eu vi? Esse sou eu. Essa é a pessoa que Deus quer fazer de mim. Deus quer me tornar um homem como aquele. Todo filho e filha de Deus, aquele é o padrão. Então acabou. Haja o que houver, meu irmão. É lá que eu vou terminar. Eu vou terminar aquele padrão de pessoa, enfrentando minhas angústias, minhas tentações, meus desertos, minhas fomes, as tentações do capeta, as reclamações de quem for. Com todas as dúvidas. Por acaso você não podia ter ficado uma noite comigo para orar? Beleza, tá dito? Acabou. Sem crise. Vamos tocar o barco. Próxima noite. Amém? Amém? Então é o seguinte: duvide. Tenha dúvida, mas nunca duvide. Nunca duvide da sua referência eterna. Então Deus revelou o eterno a respeito disso aqui, de nós. Então agora toca trabalhar. E uma vez que você tem perspectiva de eterno, não tem cansaço, tem exaustão. Aí você dorme como quem morre, acorda como ressuscita e acabou. Eu tô gostando dessa conversa aqui, porque é muito bom ouvir o Paulo Júnior junto com o Valdir, porque o Valdir também é assim, incansável. Isso é maravilhoso. Porque o Valdir é conhecido na visão mundial no mundo inteiro, porque ele é imparável. Sabe por quê? Porque a hora que ele vai Restless. dormir, ele morreu, ele tá exausto. Ele entregou tudo que ele tinha para entregar. Não negociou. Exatamente, eu ia falar, você fez uma pergunta pros dois aqui que não vai existir. Rapaz, então não é não. Para aumentar a nossa fé, para aumentar a fé de quem está nos Você ouvindo. dormiu como quem morre. A surpresa é que eu ressuscitei pra gente, não é que eu continuo vivo. Toca trabalhar, ué. Você não tá lá pagando uma conta de ontem. Amém? Porque pra nós, pra mim, pro Valdir aqui, rapaz, só tá tendo essa conversa, tipo assim. E só pode ser conversa de gente ressurreta, porque era pra estar morto ontem. Aleluia. Minha caminhada podia ter acabado ontem. A de Jesus acabou com 33 anos. Ele cumpriu. Porque ele entregou todo o eterno dele com 33 anos. Ele não guardou nada para o futuro. Aleluia. Vivam cada dia de vocês como quem vive a plenitude do seu eterno. Entregue hoje o seu eterno. Termine o dia exausto e morra. Amanhã, ou você ressuscita aqui, ou você ressuscita em casa. Ou em casa. Então, na melhor das hipóteses, você ressuscita em casa junto com o pai e ele fala assim: surpresa, Chegou. acabou. Ou eu acordo aqui, surpreso. Falei, não é que tem mais trabalho para fazer? Toca o pau, bora trabalhar. Ué. Aleluia. A vontade nossa é ficar aqui conversando. Tem muita coisa pra gente falar aqui, muita história, mas o nosso tempo tá muito curto e eu queria que cada um deixasse uma palavra. Eu quero ler aquilo que talvez é o slogan, a força de Lausanne, toda a igreja levando todo o evangelho para todo mundo. Dentro daquilo que a gente conversou, de tão rápido, mas tão profundo, a partir dessa frase, dessa fala, desse grito, dessa canção de Lausanne, o que você pode deixar para quem nos ouve? Toda a igreja levando todo o evangelho para todo mundo. Eu acho que o que a gente pode... Uma das coisas que a gente pode deixar é que Lausanne vai fazer 50 anos. E nesses 50 anos, a gente percebeu uma igreja florescendo em muitos lugares da África, da América Latina, especialmente da África e da América Latina. O Brasil é um desses lugares. Então, enquanto você tinha em 1974 ainda muito uma ideia, né, uma visão de anúncio do evangelho chegando para outros lugares, a gente também pode celebrar. A gente celebra esse evangelho que continua sendo um evangelho para além das fronteiras. E ao mesmo tempo a gente continua sendo desafiado a deixar com que todo esse evangelho chegue e marque toda a nossa vida, porque é disso que nós estamos precisando muito hoje.
Eu quero deixar um apelo histórico, porque talvez a gente não tenha consciência de que o Evangelho chegou no Brasil junto com o descobrimento. O Brasil foi descoberto simultaneamente à Reforma. Então nós tínhamos presença cristã na América do Sul, especialmente no Brasil. Mas falava francês, falava inglês. Então havia número protestante e havia número católico, mas não havia voz. Não havia uma igreja reformada com voz brasileira. A voz brasileira ela é recente, ela é de aproximadamente 1900, quando foi plantada efetivamente, através do Robert Callen, a primeira igreja reformada de voz brasileira, falando português. E com a vocação integral, porque era a proposta de um ministério leigo que tinha compromisso com a transformação da sociedade. Então a igreja brasileira desconhece que a essência dela é uma voz que dizia para o mundo que ela tinha que assumir a responsabilidade da comunidade. Porque quanto defesa da instituição já havia. Tanto que no Conselho das Missões Mundiais, a América do Sul ficou de fora, porque todo mundo entendia que o Evangelho já tinha chegado aqui através de uma voz ou reformada ou romana. Nós ficamos de fora. Por isso que naquela primeira convenção tinha europeus, americanos, alguns asiáticos, até africanos, mas não tinha o quê? Latinos, especialmente da América do Sul. Então nós somos uma presença ainda muito jovem. Nós temos pouco mais de 100 anos. E o nosso empenho aqui é para que, pelo amor de Deus, finalmente essa igreja tenha voz. E que a gente pare de celebrar o fato de ter vez onde todos os movimentos missionários do mundo buscam a nossa participação, porque aqui nós temos condição de fazer o número vez para que finalmente eles possam ouvir a nossa voz através de vocês. Porque a vocação profética dos nossos filhos não é para ter vez. Nós queremos saber que parimos profetas porque finalmente eles têm voz. Amém? Então esse esforço aqui não é Lausanne com quanto evento. É a discussão Lausanne com quanto cultura. Para que talvez 50 anos depois, quem sabe, fazendo uma conta bem bíblica, para ninguém achar que a gente está loucubrando no vazio. Quem sabe depois de uma semana de 7 anos, amém? 49 anos, a gente não esteja finalmente celebrando a possibilidade de um jubileu, Lausanne. 7 dias de 7 anos. Uma semana de 49 anos para a gente ter um jubileu em que nós vamos parir maturidade e finalmente conseguir ter voz. Amém, Tiago? Mateus, esse é o nosso empenho aqui. Aleluia. Para que vocês sejam a nossa voz, daqui para lá e não a vez de lá para cá. Aleluia. Difícil, mas lança brava agora aí. Por isso que nós temos um alemão casado com um maranhense. Ele estava contando a história dele aqui. Na nossa cultura, todo mundo fechadinho, a gente só pensava nos parentes. Aí, para Deus não deixar ele nesse conforto, casou ele com uma maranhense, Pronto, que é pronto. céu aberto, porta aberta. Rede pendurada. Rede pendurada. Não tem nem parede. É difícil saber qual o limite da casa, entendeu? Não foi? Foi. A pura redenção. Pô, eu não sei nem o que dizer, mas basicamente o que eu acho que essa frase diz pra mim é que o homem todo, tendo a igreja toda junto com ele, pode fazer muita coisa. E eu acho que eu fico muito feliz que a nossa geração mais nova não abriu mão da igreja. Não abriu mão da comunhão, não abriu mão da missão. E a gente tá aprendendo a não abrir mão da voz. Pronto. Porque eu acho que em algum momento, ouvindo, uma geração meio que abriu mão dessa voz. E o homem não será homem todo se tendo tudo não tiver voz. Isso, e aí eu acho que é interessante que acho que a gente não deve abrir mão da voz. Eu acho que esse pode ser o apelo. Amém. Esse é o apelo, essa mensagem.
assista de novo isso aqui, manda para o máximo número de amigos, pra vocês orarem junto em cima dessa palavra, para a gente assumir o nosso lugar de responsabilidade, ser voz, muito além de TV, ser voz, porque nós vamos morrer disso aí, meu irmão. Nós não vamos parar de trabalhar, não. É até o final, é até as sandálias perderem as borrachas, é até o último suor e a última lágrima, nós vamos entregar tudo. Amém? É isso? Amém. Deus abençoe você. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Amém.